No dia 7 de agosto de 2011, o programa Fantástico transmitiu uma reportagem sobre o tráfego aéreo no Brasil, que foi criticada por ser sensacionalista e imprecisa, insinuando que voar no Brasil era arriscado. Essa reportagem gerou descontentamento, principalmente com o comando da aeronáutica, que emitiu uma nota de repúdio. Naquela época, a repercussão ficou limitada, pois o acesso às redes sociais não era tão frequente quanto hoje, e pouco se discutiu sobre o assunto. Em 2024, a situação é drasticamente diferente. Qualquer deslize da Globo rapidamente se torna um alvo na internet. Atualmente, a crise de reputação da Globo é evidente, e a confiança do público está em um de seus pontos mais baixos. Por isso, você provavelmente já viu vídeos circulando sobre a suposta falência da Globo. No entanto, em 2023, a Globo registrou uma receita de 15,1 bilhões de reais e encerrou o ano com um caixa robusto de 14,2 bilhões de reais. Em uma entrevista ao jornal Valor, Paulo Marinho mencionou que a Globo está bem capitalizada e tranquila para continuar com seus investimentos. A gente está num processo já de reinventar a TV, né? O streaming é um grande exemplo. Essas coisas todas vão se misturando ao longo do tempo. E a gente tem um outro projeto agora em andamento que a gente chama de TV 3.0, que a gente está definindo. O desempenho financeiro da empresa em 2023 foi o melhor desde 2018, antes da pandemia. Apesar da crise de confiança, as finanças da empresa estão florescendo e ela segue investindo em diversos projetos futuros. Esses movimentos não são meros esforços de sobrevivência, mas sim uma estratégia de diversificação, comum em grandes conglomerados de mídia. Então, o que realmente está acontecendo? A credibilidade da emissora pode estar em declínio, mas os números financeiros indicam que ela está mais ativa do que nunca. Contudo, é raro ouvir alguém dizer que ama a Rede Globo hoje em dia. Isso levanta as questões: de onde vem toda essa audiência e o dinheiro da TV Globo? Como o que todos chamam de crise na Globo, na verdade, é o que está ajudando o grupo a se fortalecer? Dependendo da sua idade, talvez você não se lembre, mas já houve uma época no Brasil onde a escolha de um candidato nas eleições não gerava grande interesse público. O foco nas conversas de trabalho eram os recentes jogos de futebol dos grandes times estaduais e a expectativa para o próximo fim de semana. Contudo, a intensa polarização ideológica que hoje afeta o Brasil e o mundo revelou aspectos curiosos sobre o Grupo Globo. Acusada simultaneamente de golpista e comunista, a emissora ainda conseguia manter altos índices no Ibope. No entanto, com a chegada das plataformas de streaming, muitas pessoas deixaram de assistir à Globo não por discordâncias políticas, mas pela liberdade de escolher outros conteúdos além da programação televisiva. Esse fenômeno se agravou até chegar ao ponto atual, em que o Jornal Nacional celebra quando alcança 26 pontos de Ibope, um contraste gritante com as décadas de 1970 e 1980, quando a audiência frequentemente atingia 80 pontos. Esse cenário evidencia claramente os desafios e transformações pelos quais a televisão em geral está passando. Em 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou uma crise devastadora. Uma enchente massiva invadiu o estado, deixando centenas mortas, milhares desabrigadas e provocando destruição sem precedentes. A situação só piorava com o nível das águas subindo rapidamente, voluntários em barcos realizando resgates, muitas pessoas desaparecidas e abrigos sendo preparados para o pior desastre que o Rio Grande do Sul já enfrentara. Nesse mesmo dia, o Jornal Nacional gerou grande indignação em boa parte do Brasil. Não por omitir o evento, mas pela forma como o noticiou. O Jornal Nacional fica por aqui, então. Ótimo show para você. Uma boa noite, bom fim de semana. Lançado em 1969, o Jornal Nacional rapidamente se tornou o principal telejornal do Brasil e conquistou a confiança dos brasileiros. Foi o primeiro telejornal transmitido em rede nacional e logo se estabeleceu como uma fonte de notícias confiável. Nessa época, a Globo estava em alta, com novelas e programas de sucesso e uma audiência robusta, além de desfrutar da confiança do público no seu padrão de qualidade.
O Jornal Nacional era visto como a principal fonte de notícias para milhões de brasileiros. O que Cid Moreira ou Sérgio Chapelin diziam era aceito sem contestação, já que as pessoas não tinham como verificar as informações. Elas simplesmente acreditavam que o que era transmitido pela Rede Globo era verdadeiro. Contudo, a chegada da internet e a democratização do acesso à informação desafiaram o jornalismo tradicional. O público, que anteriormente dependia de um número limitado de fontes, passou a ter acesso a uma vasta diversidade de vozes e perspectivas. As pessoas começaram a reconhecer que nem tudo proclamado por um determinado meio de comunicação correspondia à verdade, visto que cada um narra os eventos de acordo com sua própria perspectiva. Geralmente, eles defendem seus interesses da maneira que lhes é mais conveniente. As redes sociais evoluíram para um terreno de confronto contra a emissora, devido às suas declarações e posturas controversas, o que levou a uma significativa deterioração de sua imagem. O público tornou-se mais desconfiado e foi se distanciando. No meio de tudo isso, o famigerado PL da Globo começou a ser pautado, aquele que colocaria uma alíquota nos serviços de streaming internacionais, como Netflix, mas isentaria a Globo com o Globoplay, pois conforme o PL, marcas brasileiras como o serviço Now da NET ou serviços da Globo e de seus canais convivem com ofertas de empresas globais como Netflix ou Vimeo. Esse projeto desencadeou um amplo debate na sociedade, além de aumentar a animosidade popular contra a Globo, e justificadamente, pois o PL claramente beneficia a emissora. As mudanças presidenciais desde 2017 influenciaram diretamente os investimentos publicitários na Globo, que inicialmente diminuíram, mas depois aumentaram. Isso acabou por abalar, e por vezes, intensificar as tensões entre o público e a Globo. E sinceramente, prefiro não me aprofundar em questões políticas, pois são bastante ideológicas e não são o foco deste vídeo. No dia 5 de maio de 2024, o programa Fantástico não se comportou de maneira diferente do Jornal Nacional. Eles dedicaram 25 minutos de seu programa, que dura 2 horas e 38 minutos, para cobrir a tragédia. Enquanto isso, 33 minutos foram alocados para o show da Madonna. As redes sociais se encheram de críticas severas à Globo. Mas mesmo enfrentando uma crise de reputação tão séria, como o Grupo Globo pode estar tão distante de uma falência? Apesar do descuido notável na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul, que demonstrou uma falta de consideração com o público gaúcho, a Globo ainda assim registrou os melhores índices de audiência durante esse evento. É sabido que tragédias e notícias ruins tendem a atrair telespectadores. No entanto, se nem a esquerda nem a direita apreciam a emissora, de onde vem toda essa audiência? Primeiramente, é importante notar que a maior parte das pessoas não se preocupa tanto com política no Brasil. Além disso, a Globo funciona como um canal padrão para muitos brasileiros. Apesar da Record, o SBT e Band terem ampliado sua presença, a emissora dos Marinho continua sendo a mais confiável para o público geral. Ela está sempre presente, cobrindo grandes eventos globais com correspondentes especiais. E, como é uma presença constante na maioria das residências brasileiras, as pessoas acabam assistindo. Com a chegada de 2024 e 84% dos lares brasileiros com acesso à internet, surgiram centenas de milhares de criadores de conteúdo que conseguem reportar eventos globais diretamente de suas casas. O diferencial da Globo sempre foi a reportagem in loco. No entanto, o custo de manter correspondentes especiais viajando pelo mundo para cobrir eventos específicos começou a impactar financeiramente a emissora. De acordo com Marcos Uchoa, ex-repórter da Globo que esteve em 115 países como correspondente especial, a época de ouro da emissora já é coisa do passado. Atualmente, as empresas de comunicação têm reduzido suas saídas das redações devido a orçamentos mais apertados. Antigamente, a receita publicitária era majoritariamente destinada à mídia tradicional, mas hoje esses recursos são divididos com novas mídias, como Instagram, YouTube e Google, o que diminuiu os fundos disponíveis para coberturas internacionais. No entanto, diante desses desafios, a Globo soube se adaptar muito bem, adotando a estratégia de, se você não pode vencê-los, junte-se a eles.
a emissora lançou o Globoplay, sua plataforma de streaming. Claramente, a Globo não depende mais apenas da televisão aberta para gerar receita. Além do Globoplay, a empresa também investe no Telecine Play e no Premiere, que são parte dos seus serviços de assinatura. Já faz 5 anos que o Grupo Globo começou a reestruturar sua operação para se transformar em uma Mediatek, combinando conteúdo e tecnologia e investindo em diversas plataformas. Esse esforço faz parte do projeto Uma Só Globo, lançado em 2023, que visa a unificação de todas as suas operações. As recentes transformações na Globo têm sido fundamentais para o desempenho positivo da empresa em 2023. Em uma entrevista ao jornal Valor, Paulo Marinho destacou que o caixa de pouco mais de 14 bilhões da Globo é mais que suficiente para continuar com os investimentos planejados. Um dos principais projetos é a TV 3.0, que deve ser lançada em 2025 e promete melhorar significativamente a qualidade de imagem e som, além de oferecer maior interatividade para o espectador. A inovação da TV 3.0 incluirá a integração da televisão normal com a internet, impactando a longo prazo a vida dos brasileiros, especialmente na forma de consumir conteúdo e realizar propaganda por meio de marketplaces e uma personalização intensa. O Grupo Globo já implementa publicidade personalizada no Globoplay e iniciou testes na TV aberta. Isso indica que em breve todas as propagandas que você vê na televisão serão direcionadas especificamente para perfis como o seu, seguindo o modelo já utilizado na internet. Em março de 2023, a Globo adquiriu 8,6% da Eletromídia, uma empresa especializada em publicidade digital em locais como shoppings, aeroportos e elevadores. Em agosto, a Globo aumentou sua participação para 27%, fortalecendo sua presença no mundo da publicidade digital em espaços físicos, como também já começou a expandir sua atuação no mercado de marketing de influência. Em 2016, a emissora já havia lançado o projeto Via Hub, que funciona como uma agência de redes sociais e influência digital. Atualmente, a Globo está expandindo seu papel para atuar como agenciadora de talentos, promovendo publicidade endossada pela sua marca. Personalidades como Tadeu Schmidt e Maria Beltrão já estão incluídas em seu portfólio. Além disso, a emissora lançou a Globo Ventures em 2019, uma iniciativa voltada para investir em projetos inovadores. Startups como Alice, Boozer e Enjoy estão entre as mais de 20 empresas jovens que receberam investimentos. As estratégias para aumentar a audiência da TV Globo continuam sendo uma prioridade, pois, embora haja um grande foco no digital para ampliar receitas, a emissora não ignora sua principal fonte de renda. O Big Brother Brasil é um exemplo claro dessa dinâmica. O reality show permanece como uma das principais fontes de receita da Globo, especialmente à medida que as novelas perdem popularidade. Para ilustrar, antes mesmo de começar, o BBB 24 já havia vendido todas as suas cotas de patrocínio, com faturamento ultrapassando R$1 bilhão. O programa é fundamental no esquema de ganhos da emissora, que está empenhada em manter sua relevância, até mesmo recrutando subcelebridades de diversos nichos para participar. À medida que as novelas perdem audiência, elas estão cada vez mais integradas às estratégias da Globo para manter o interesse do público. Um exemplo disso é a novela Renascer, cujas cenas cruciais foram antecipadas para capturar a atenção dos espectadores. A emissora manteve sua linha editorial, continuando a se envolver em polêmicas, criticando políticos de certas ideologias e defendendo ou ignorando os erros de outros, o que leva muitas pessoas a acreditarem que ela pode falir. O boicote crescente de quem se opõe às pessoas e causas que a emissora apoia também contribui para essa percepção de uma empresa à beira da falência. No entanto, apesar de manter firme seu posicionamento institucional, as mudanças na gestão e a rápida adaptação às novas dinâmicas globais têm sido suficientes para manter a Globo fora do risco de falência. As inovações administrativas e a flexibilidade para se ajustar às mudanças estão ajudando a empresa a se sustentar no mercado competitivo. Se realizarmos uma análise mais cuidadosa,
perceberemos que, mesmo supondo que todos os brasileiros fossem altamente engajados politicamente, o que não é o caso, e que aqueles que não se sentem representados pela emissora optassem por não consumir mais seus programas, ainda assim, a parcela de telespectadores que apoia as visões da emissora é grande o suficiente para sustentar qualquer empresa. O que muitos analistas falham em reconhecer ao fazer previsões pessimistas sobre a saúde financeira da empresa é que sua base de audiência ainda é imensa. Mesmo tendo perdido muitos espectadores para a internet e para outros canais menos controversos, é comum que, ao entrar em uma sala de espera de um laboratório médico, por exemplo, a televisão esteja sintonizada na Globo. Além disso, é um equívoco comum pensar que as iniciativas do Grupo Globo para aprimorar sua gestão são sinais de que a empresa está à beira da falência. Em 2019, a Globo realizou uma série de cortes de gastos que muitos interpretaram como sinais de desespero e iminência de falência. No entanto, essas ações eram parte de um esforço para adaptar-se à nova realidade do mercado. Durante o processo de unificação das empresas sob o projeto Uma Só Globo, muitos funcionários foram demitidos para eliminar redundâncias e reduzir custos significativamente. Naquele período, o grupo também renegociou contratos com artistas que recebiam altos salários, como Fernanda Montenegro e Galvão Bueno, e terminou relações com outros grandes nomes, como Bruna Marquezine e Bruno Galhaço. A estratégia de redução de despesas resultou em uma economia de quase R$500 bilhão. Atualmente, o grupo investe cerca de R$5 bilhões por ano em conteúdo e tecnologia. A consolidação das empresas foi crucial para aumentar a eficiência e a produtividade, conforme destacado por Paulo Marinho, e a modernização dos serviços ajudou a manter a Globo competitiva. Agora que compreendemos as medidas tomadas, como podemos avaliar se elas são suficientes para garantir que a Globo continue operando sem risco de falência? Durante os anos de 2017, 2018 e 2019, a Globo enfrentou prejuízos operacionais significativos, com gastos e investimentos superando as receitas. O ano de 2019 fechou com um resultado operacional líquido negativo de R$573 milhões e, em dezembro daquele ano, a dívida do grupo alcançou R$3,5 bilhões, evidenciando as dificuldades financeiras enfrentadas pela emissora. Após encerrar o ano de 2021 com um prejuízo de R$174 milhões, a emissora conseguiu uma recuperação notável em 2022, fechando com um lucro líquido de R$1,2 bilhão. O prejuízo de 2021 poderia ser visto como um sinal de problemas de gestão, mas a Globo esclareceu que o resultado negativo foi influenciado principalmente pelo aumento dos gastos com eventos esportivos que haviam sido adiados devido à pandemia, como os Jogos Olímpicos de Tóquio. O EBITDA é um indicador crucial ao avaliar a saúde financeira de uma empresa, pois mede a rentabilidade, facilitando comparações entre empresas de diferentes setores e tamanhos. De janeiro a setembro de 2022, o EBITDA da Globo foi positivo, alcançando R$753 milhões. No entanto, fechou o ano com um saldo negativo de R$41 milhões. Esse resultado poderia sugerir falhas na gestão, mas, na verdade, estava relacionado à amortização dos pagamentos pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Quanto às dívidas, a situação da Globo é relativamente confortável. A empresa possui um caixa de R$14,2 bilhões, quase 3 vezes superior aos R$5,1 bilhões, que deve, demonstrando uma posição financeira robusta apesar dos desafios momentâneos. Essa dívida é parcelada, com o primeiro vencimento previsto apenas para 2030. É difícil dizer se a Globo continuará superando seus desafios indefinidamente e mantendo seu crescimento constante. No entanto, é evidente que a emissora não está próxima de desaparecer. Se a Globo continuar adotando novas tecnologias,
reduzindo custos e se adaptando às mudanças nos hábitos de consumo de informação, provavelmente continuaremos a vê-la por muitos anos. E você? O que pensa sobre a Globo? Acredita que ela possa falir? Deixe seu comentário abaixo, quero saber sua opinião. Além disso, se você quer saber mais sobre o que aconteceu com a Ricardo Eletro, confira este vídeo que está aqui na tela. Por hoje é só, um grande abraço e até o próximo.